Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos e começar assim um novo dia, dedicando alguns instantes à reflexão na palavra de Deus. Eu estou certo de que esta é uma excelente maneira de começar a nossa rotina diária. Por isso, quero lhe dizer que a alegria que há no meu coração é por poder contar com a sua atenção, com a sua companhia nesses momentos, mas também a alegria de poder compartilhar e dividir com você algo da palavra de Deus que tem falado ao meu coração. No desejo, na expectativa de que esta palavra possa falar a sua vida e possa fazer diferença na sua rotina. Por falar em rotina, quero desejar um bom dia a todos, mas em especial quero me dirigir aos que justamente hoje completam mais um ano de existência. É a vocês que quero dedicar um abraço carinhoso e especial meu, da nossa igreja, na expectativa de que esse dia seja muito especial, muito agradável e muito feliz para a sua vida e a continuação, os dias que ainda virão também. Temos, ao longo de 100 dias, refletido sobre a palavra de Deus e orado por nossa pátria. A campanha da Junta de Missões Nacionais, 100 dias, que impactarão o Brasil, tem proporcionado algumas meditações diárias, algumas reflexões diárias, à semelhança de hoje, escrita pelo pastor Celso Ribeiro, que é a 45ª nessa sequência de reflexões. Estamos quase no meio dessa caminhada de 100 dias aí de oração, de meditação e, de acordo com nossas expectativas, de impacto sobre nossa nação. E na sua meditação de hoje, o autor faz reflexão sobre o texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Eu quero ler com você esse texto, porque mesmo não seguindo a sequência proposta na devocional que vocês já podem ter estudado em casa, eu gostaria de tomar esse texto como referência para nossas considerações nesta manhã. Abacuque 1, versículo 4, diz o seguinte: por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Não, embora você tenha tido essa impressão, esse texto não foi escrito sobre o Brasil. Esse texto foi escrito num outro contexto, numa outra história, há muito tempo atrás. O profeta Abacuque fala sobre a situação em que estava a sua nação. Mas qualquer semelhança entre as palavras colocadas por ele e a situação em que nós vivemos hoje não é mera coincidência. Ao longo da história, as sociedades humanas têm convivido com a corrupção, têm convivido com a frouxidão da lei, tem convivido com as injustiças sociais, tem convivido com a maldade, tem convivido com o egoísmo, tem convivido com a busca do interesse pessoal em detrimento do bem comum. São situações que se verificaram em diversas experiências sociais, experiências coletivas, e lamentavelmente, em pleno século XXI, nós temos visto isso muitas vezes. Algumas preocupações vêm à nossa mente. Uma delas são as terríveis consequências desse tipo de atitude e de comportamento. A injustiça social tem feito com que o sofrimento de muitos seja extremo, com que as dores, as privações, as necessidades por que passam muitos dos brasileiros sejam tremendas. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Mas há uma outra coisa que nos preocupa e nos incomoda nos dias em que nós vivemos, é o modo como começamos a conviver com determinadas distorções comportamentais e de caráter e começamos a assimilar essas atitudes como se elas fossem normais. Assusta-nos o fato, por exemplo, de como as notícias sobre corrupção são diárias nos diversos meios de transmissão de informações, nós acabamos ouvindo como se isso não fosse novidade, e o problema é que isso passa a nos incomodar menos. Nós encontramos então uma situação que nos assusta, porque por um lado, nós temos aqueles que deliberada, às vezes escandalosamente, se posicionam de forma corrupta. E por outro lado, a atitude daqueles que começam a conviver com essa situação como se ela fosse aceitável,
como se ela fosse natural, como se ela fosse normal. Algumas vezes nós nos lembramos de uma célebre expressão do pastor Martin Luther King, que declarou: pior que a ação dos maus é a omissão dos bons. Pensar sobre isso significa refletir sobre o fato de que não há erro apenas por parte daqueles que deliberadamente praticam o mal, daqueles que agem de forma injusta, mas também sobre a culpa daqueles que se omitem, daqueles que permitem que o mal se apresente sem que nada seja feito. A verdade é que nós encontramos a atitude daqueles que pensam em si mesmos, consideram isso natural e se esquecem de refletir sobre as necessidades dos outros. E encontramos, por outro lado, aqueles que não se sentem tão incomodados com essa situação, até porque talvez esta injustiça e esta corrupção não os atinja tão cruelmente como atinge a outros. Isso faz com que a omissão dos bons perpetue a maldade dos maus. Ao pensar sobre as injustiças existentes em nossa pátria, ao refletir sobre a corrupção, eu quero me dirigir a você para lembrar duas verdades. A primeira, a verdade de que a desonestidade, o egoísmo e a maldade ferem ao Senhor, entristecem a Deus. E é Ele quem nos alerta quanto ao fato de que o que o homem semear, isto também ceifará. Mas quero também lembrar uma outra verdade. A verdade de que quando somos omissos, nós também estamos pecando. Quando permitimos a injustiça e permanecemos de braços cruzados, nós também estamos errados. Também falhamos diante do Senhor. Que Ele nos alerte, que Ele nos mova, que Ele nos revista de coragem, de intrepidez e de ousadia, para não apenas, em nossa postura pessoal, jamais permitir que a desonestidade e a injustiça estejam presentes em nosso comportamento, mas que assumamos também a luta pelas igualdades, pelos direitos, pelas liberdades, a luta contra a corrupção, contra a desonestidade e contra a injustiça. Seja esta a nossa bandeira. Amém. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos, Senhor, que como pecadores, vivemos uma sociedade muitas vezes marcada pela injustiça, pela desonestidade, pela corrupção, pelos males trazidos sobre outros. Mas queremos te pedir, Pai, que tu não permitas que sejamos tentados a cometer esses mesmos erros. Sejamos tentados a vê-los como um comportamento natural e passar a agir dessa mesma maneira. Que não permitas, ó Pai, que sejamos omissos, calados permitamos que o mal continue a florescer em nossa pátria. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.